Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber tudo sobre as mudanças aprovadas pelos deputados distritais para a LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. Também vamos conferir como os órgãos de trânsito do DF comemoraram os 25 anos de respeito à faixa de pedestres em Brasília. Vamos saber como a ADASA utilizou o mês de março para conscientizar a população sobre os perigos da má utilização da água, o recurso mais precioso para a vida. Vamos conhecer a rotina dos caravanistas, grupo que viaja o Brasil a bordo de verdadeiras casas sobre rodas, e entender por que a Câmara aprovou lei para regulamentar a atividade no Distrito Federal. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na última semana de março. A última semana de março teve movimentação intensa na Câmara Legislativa. Diversas categorias do funcionalismo marcaram presença nas galerias do plenário para reivindicar a aprovação de reajustes salariais e de outros benefícios. O motivo de tamanha mobilização é simples. Por se tratar de ano eleitoral, o prazo para aprovação desse tipo de proposta terminava no último dia 31. Os apelos dos servidores públicos não passaram despercebidos pelos distritais. Muitos deles se empenharam em intermediar as negociações com o GDF para que as propostas chegassem a tempo de ser votadas. Tem muita gente que acha que gastar com servidor público é despesa. Eu digo não, é investimento. Tanto acho que é importante que isso fique bem pontuado, o carinho, o respeito que a gente tem por vocês, e vocês, servidores, fazem muito bem em vir para esta casa, pressionar os deputados, mas nós temos também que pressionar o Poder Executivo para que ele mande os projetos necessários. Então, todos os projetos que estão aqui serão votados a tempo de vocês receberem efetivamente o que vocês merecem. Então, a gente está nessa luta para que a gente possa aprovar todos esses projetos de vocês que estão na galeria, pelo menos para manter a dignidade do servidor público que hoje anda baixa. A pressão dos servidores surtiu efeito. Diversas categorias foram beneficiadas com reajustes e criações de benefícios específicos. Ao longo da última semana, a Câmara aprovou correções salariais para servidores do IBRAM e para enfermeiros e especialistas em saúde. Os distritais também aprovaram a criação de novas gratificações para policiais penais, servidores do DETRAN, servidores do DER, servidores da gestão fazendária, servidores da carreira de atividades culturais, servidores da carreira de apoio à assistência judiciária, servidores das carreiras legislativas e para os agentes de vigilância ambiental. Já os servidores do Serviço de Limpeza Urbano e da Procuradoria do Distrito Federal puderam comemorar a reestruturação de suas respectivas carreiras. Os distritais também pediram a redução do valor das gratificações pagas aos servidores da carreira pública de assistência social e da carreira socioeducativa, que seriam reduzidos em razão do pagamento da terceira parcela do reajuste negociado durante o governo Agnello. Por fim, o plenário aprovou a incorporação do auxílio saúde pago aos professores no vencimento básico da categoria. No dia 30, os deputados também aprovaram a prorrogação da vigência da isenção do imposto nas operações de medicamentos e insumos utilizados no tratamento da AIDS e de outras enfermidades. A nova vigência vale até o dia 30 de abril de 2024. Após 2 semanas de adiamentos, o plenário da Câmara Legislativa votou no último dia 29 o projeto de lei complementar que revisa a LUOS, a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. De autoria do Poder Executivo, a proposta foi aprovada por unanimidade pelos distritais. O projeto de lei complementar 69/2020 está aprovado em segundo turno com 23 votos favoráveis. A LUOS é a lei que estabelece as regras para a destinação dos imóveis na área urbana do Distrito Federal. É ela que define quais locais podem ter uso residencial, comercial ou de serviços, fixando também normas gerais para as construções imobiliárias. A aprovação da LUOS no dia 29/3 trará mais segurança jurídica para as empresas que querem fazer investimentos. As novas empresas poderão ter suas licenças de funcionamento concedidas e funcionarem legalmente.
Essa segurança jurídica é o que o empresário procura. O projeto de revisão da lei tramitava na Câmara desde o final de 2020. Nesse período, a proposta recebeu 150 emendas, mas somente 60 delas foram incorporadas ao texto original. O relator da proposta, deputado Cláudio Abrantes, enalteceu o trabalho desempenhado pelos parlamentares na análise da matéria. O que nos move é realmente buscar fazer pelo parlamento o bem para a sociedade. Eu não quero falar das emendas rejeitadas, eu quero falar das emendas acatadas, que melhoraram muito o texto, que trabalharam para que a gente tivesse uma condição urbanística melhorada, que a LUOS trouxesse algo positivo. A preocupação que havia na imprensa, a preocupação que havia na sociedade, olha, vamos ter problema, isso não se confirmou. Ponto controverso da proposta, a possibilidade de ampliação das atividades comerciais em áreas residenciais do Lago Sul, Lago Norte e Parkway acabou rejeitada pelos parlamentares. A medida foi comemorada pelos moradores dessas regiões, que protestam contra o uso de espaços residenciais como empreendimentos de comércio. A revisão proposta originalmente podia impactar muito negativamente nos bairros exclusivamente residenciais. Felizmente, as comunidades fizeram várias gestões aos distritais e esses, de forma muito cidadã, eu diria, e compromissados com o futuro de Brasília, acolheram as nossas reivindicações e as nossas justificativas, porque ia trazer transtorno muito grande em áreas que não são preparadas e não foram concebidas para ter comércio, atividade econômica junto. O texto aprovado pela Câmara também impede a implantação de novos estabelecimentos de ensino em áreas residenciais. As escolas que já funcionam nesses locais não serão afetadas. As escolas particulares do Distrito Federal estão muito felizes com essa aprovação, tendo em vista que as escolas que estão em áreas residenciais, que já possuem autorização para funcionar, agora possuem maior segurança jurídica para trabalhar e para fazer um serviço que é tão essencial à nossa sociedade. A proposta de revisão da LUOS segue agora para a sanção do governador ibanês. Março é o mês da água. E para marcar a data, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, recheou o mês com diversas ações de conscientização sobre a importância de preservarmos esse recurso tão precioso. O calendário de atividades foi encerrado no dia 31, em solenidade que contou com a presença de diversas autoridades do DF. Como as crianças são o futuro, elas foram o foco da maioria das ações de conscientização. Uma delas foi a Gincana da Água, na qual alunos da rede pública de ensino foram estimulados a produzir peças artísticas retratando o mau uso que fazemos da água nos dias atuais. As escolas com as melhores pontuações na gincana foram premiadas. Quem participou da brincadeira garante ter aprendido muita coisa sobre preservação da água. Toda a nossa vida gira em torno da água, então quase todas as nossas atividades são baseadas em água, então preservar a água é importante para fazer praticamente tudo na vida. A gincana fez a gente aprender sobre não poluir a água e como preservar ela de melhor forma, não desperdiçar e coisas do tipo. A água é importante preservar porque a água é a vida, né? Então sem a água não teria as árvores, as plantas, não teria nada. Também com as novas gerações em mente, a ADASA assinou o termo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação, visando fortalecer a educação ambiental na rede pública de ensino, por meio do programa ADASA na escola. Hoje, o grande vetor de transformação da sociedade não é mais o adulto, é a criança. É a criança que leva a sua mensagem, é a criança que incorpora aquele sentimento de que a água é um bem que precisa realmente ter o seu uso racionalizado. Quando elas participam de uma gincana, elas vão entendendo a importância da água no nosso corpo, no planeta, na sustentabilidade, na agricultura e como a gente tem que cuidar da água. Ela não pode não ser eterna, né? Então a gente tem que trabalhar isso desde cedo nas escolas daí, porque é tão importante esse trabalho presente na Secretaria de Educação. A solenidade contou ainda com a inauguração do Espaço ADASA, que abrigará exposições de materiais educativos. Para terminar, houve o lançamento do programa Entre no Fluxo com a ADASA, produzido em parceria com a TV Câmara Distrital e que você já pode assistir em nossa programação. Quem
é mais novo talvez nem desconfie, mas houve uma época em que ninguém pedia passagem para atravessar uma faixa de pedestres na capital federal. Não adiantava, pois os motoristas simplesmente não paravam. A mudança de hábito começou há 25 anos, após uma forte campanha educativa promovida pelos órgãos de trânsito. Hoje, o costume de parar na faixa enche de orgulho os moradores de Brasília. Dá mais segurança, né, para o pedestre, para não estar atravessando na pista, para evitar acidente também, né, na travessia da pista. A importância da faixa de pedestre é justamente preservar a vida dos pedestres e manter uma segurança para os motoristas também. A faixa de pedestre é muito importante para nós, né? E o motorista compreensível, né? Que respeito é muito bom. E no Brasil inteiro eu tenho muito orgulho de morar em Brasília, porque aqui as pessoas respeitam a faixa. Para lembrar o início dessa empreitada, no dia 1º de abril o DF comemora o Dia do Respeito à Faixa de Pedestres. Data escolhida em comemoração ao aniversário da primeira campanha de conscientização. E para garantir que o hábito perdure, o DR e o Detran usaram o dia 1º para reforçar junto aos motoristas a importância do respeito ao pedestre. É muito importante os pedestres saberem que a faixa de pedestre é um direito adquirido por eles para realizar uma travessia segura. Então é muito importante eles fazerem o sinal de vida, sempre esperarem todos os carros pararem para depois eles atravessarem com segurança. E também é muito importante o condutor respeitar o pedestre, que é o mais vulnerável no trânsito. O saldo da boa educação no trânsito é altamente positivo. Nesses 25 anos de respeito à faixa, mesmo com a frota de carros no DF tendo triplicado, o número de atropelamentos fatais de pedestres caiu 83,4%. E a maioria desses casos ocorre fora das faixas. É importante o pedestre também redobrar a atenção quando for atravessar onde não há uma faixa de pedestre, sempre olhar para os dois lados, ter uma noção que o carro está vindo em alta velocidade ou não. É isso que nós fazemos, uma conscientização entre pedestres, motoristas e ciclistas, que estão os atores do trânsito. Já imaginou sair rodando o Brasil, tendo a estrada como seu lar docilar? Gilberto passou boa parte da vida sonhando com uma rotina assim. Quando ele se aposentou, não teve dúvidas. Comprou um motorhome, uma espécie de casa sobre rodas. E sempre que pode, coloca as rodas na estrada para conhecer as belezas do país. Vamos conhecer então o nosso motor casa, também conhecido como motorhome. Tenham a bondade de entrar. Esse é o motor casa, já é um pouquinho mais antigo, mas segue mais ou menos um padrão de construção. E quem mora no motor casa é acostumado a ter muitos recursos onde menos se pensa. Por exemplo, esse sofá aqui, ele vira uma bicama. Como? Nós tiramos o suporte da mesa, descemos o tampo dela, rearrumamos as almofadas e vira uma cama de casal. A gente sempre que pode pega a estrada. É a nossa casa fora de casa. Gilberto não está sozinho. Ele integra os Gaviões do Planalto, grupo de caravanistas de Brasília que reúne dezenas de apaixonados pela vida nas estradas. Paulo é um deles. Acompanhado da esposa, ele já chegou a ficar 1 ano e 8 meses viajando pela América do Sul, a bordo de um motorhome. Nós já fizemos uma parte do Nordeste e aí fomos pegando experiência, começando a andar pelo Brasil e resolvemos dar uma volta e ir até o Alasca. Descemos Uruguai, Argentina, chegamos em Ushuaia, fizemos a carretera austral e estávamos subindo. Quando veio a pandemia, nós tivemos que dar uma segurada no projeto, esperar isso melhorar para poder continuar. Nós damos prioridade aos patrimônios da humanidade, a parte cultural e os patrimônios tombados pelo IPHAN dentro do Brasil. E aí, dentro desse roteiro que a gente faz, a gente procura cidades que têm camping, cidades que têm pontos de apoio, que nem onde param os caminhoneiros, tudo mais, praças perto da prefeitura, pequenas, cidades pequenas, a gente para muito em praça das igrejas, matriz, que é um lugar mais tranquilo. Em meio às aventuras Brasil afora, os Gaviões fazem amizades com caravanistas de todo o país. Só que eles lamentam não poder receber esses amigos da forma como gostariam, porque Brasília não conta hoje com estrutura adequada para abrigar caravanistas de outras localidades. Uma das queixas que o pessoal tem é que Brasília não tem um camping que seja adequado para a cidade, né, para que tenha todas as facilidades. Pelo menos água
energia elétrica e descarte de água negra. Isso é essencial para nós. Hoje ele fica ou parado na porta de algum amigo que ele já tem aqui para Brasília, ou ele descobre um estacionamento ou para na rua. Nós não temos um local público adequado para receber o caravanista. Atualmente, alguns dos caravanistas que chegam à capital se abrigam no estacionamento da Concha Acústica, às margens do Lago Paranoá. Embora o local não ofereça infraestrutura adequada, Davi decidiu se alojar por ali por falta de melhores opções. Ex-morador da cidade, de tempos em tempos ele vem a Brasília rever o filho e os amigos. Por isso, ele gostaria de contar com um local apropriado para ficar. Depois que foi extinto o camping, ficou só o albergue. O albergue está perdendo espaço para o Noroeste ou vai deixar de existir. Aí não tem ponto de apoio hoje. Aqui tem apenas o espaço, que já é alguma coisa. O espaço, mas como não tem ponto de energia, de água, de coleta de esgoto, a gente fica aqui à mercê. Para sanar o problema, a Câmara Legislativa aprovou lei que regulamenta o caravanismo no Distrito Federal. Além de reconhecer o valor cultural e turístico da atividade, a matéria, já sancionada pelo GDF, prevê que o governo fixe regiões e condições específicas para atender às necessidades dos caravanistas, seja por meio de campings públicos ou privados. A Câmara Legislativa tem o poder, juridicamente, tem o poder de fiscalizar, de cobrar o governo nas suas ações. Então, a partir do momento que a lei foi aprovada, nós temos a responsabilidade para com o Estado de cobrar aquilo que foi feito pela Câmara Legislativa, a voz do povo aqui. Então, nós temos a obrigatoriedade de cobrar ao governo a execução dessa lei. Então, nós vamos cobrar. Eu, como autor do projeto de lei, vou atrás do governo para que ele cumpra essa lei e que, efetivamente, essa área saia no Distrito Federal, em algum lugar do Distrito Federal, mas que saia para poder atender esse grande público que é importante para a economia local também do Distrito Federal. Eu acho excelente a iniciativa, até que, enfim, depois de tantos anos de luta, já é alguma coisa. Precisa botar em prática, Viva os cargueiros do Planalto! Viva o caravanismo! E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.